Eu estava terminando uma sequência de 4 plantões seguidos quando recebi a mensagem. Era da coordenação de uma empresa terceirizada que costuma cobrir emergências em casas de repouso e clínicas de longa permanência. Diziam que era só para quebrar um galho naquela madrugada. Um paciente precisando de supervisão e medicamentos de rotina. Fácil. Não era longe, mas o trajeto já me incomodou. Era uma travessa sem asfalto, perto de Embu Guaçu, cercada de mata dos 2 lados e sem sinal de celular nos últimos 2 quilômetros. O portão da casa era de ferro, alto e trancado com um cadeado grosso. Precisei buzinar com o farol por quase 2 minutos para alguém aparecer. A mulher que abriu não se apresentou, só disse que era a coordenadora. Parecia apressada e o jeito que ela me olhou me travou por dentro. Sabe quando a pessoa te avalia como se estivesse medindo se você vai dar problema ou não? Ela me disse, fica tranquilo, já está tudo separado, é só seguir o que está nas etiquetas. E apontou para uma caixa térmica com seringas já preparadas. Ali eu já devia ter ido embora. Mas a gente que é da saúde sabe, tem coisa errada em todo lugar. Você aprende a respirar fundo, fazer seu trabalho e ir embora com a consciência limpa. Só que essa consciência, ela não voltou comigo. A casa parecia um sítio reformado, mas mal acabado. Piso irregular, cheiro de produto de limpeza forte demais e uma recepção improvisada com uma mesinha plástica e um caderno velho como livro de ponto. Não tinha computador, nem fichas, nem sinal de internet. O nome dos pacientes estava anotado à mão em folhas sulfite, presas com clipe. Alguns nomes, só isso. Sem idade, sem histórico, sem anotação de medicação contínua. Fui apresentado ao auxiliar que ficaria comigo. Jovem, calado, olhar baixo. Ele só me mostrou os quartos. 3 quartos com 2 camas cada, 5 idosos. O 6º estava previsto para chegar de madrugada. Todos os internos estavam sedados, sem TV, sem rádio, sem visitas. Me aproximei da primeira paciente, uma senhora franzina com a pele muito fina, marcada. Ela respirava com dificuldade. Fui pegar o oxímetro. Nada, nem termômetro tinha. Só uma bandeja com agulhas, algodão e um frasco de álcool vencido. À meia-noite, fui preparar o que seria a medicação de rotina. Comecei a checar as etiquetas e percebi que algo estava estranho. Uma das ampolas dizia ser um sedativo comum, mas o nome não batia. Era um nome antigo, que eu já tinha lido em reportagens como sendo proibido pela Anvisa por efeitos adversos graves. Olhei a validade, estava dentro, mas a origem era duvidosa, sem fabricante nacional, sem lote rastreável. Tirei foto escondido e pensei, vou guardar isso caso precise provar depois. À 1h50 da manhã, uma ambulância sem logotipo parou na porta. Ninguém avisou nada, só buzinaram. O auxiliar saiu correndo e em menos de 2 minutos entrou empurrando uma maca. Era uma mulher de aproximadamente 70 anos. Não tinha pulseira de identificação, não tinha documentação, mas já tinha um acesso venoso no braço. E mais, estava com maquiagem forte no rosto, como se quisessem esconder alguma coisa. Estava apagada, respiração superficial, posição estranha do pescoço. A camisola hospitalar estava larga, mas dava para ver manchas roxas antigas no braço e no ombro. Quando me aproximei para avaliar, percebi outra coisa que me gelou. Ela tinha uma tatuagem pequena na parte interna do antebraço. Um nome, provavelmente o dela. Só que alguém passou base por cima, e muito mal passado. Fiz o que qualquer profissional faria. Chequei sinais vitais, anotei tudo num papel meu, mas não registrei no caderno da casa. Não tinha onde. Fui até o telefone fixo, o único meio de contato. Liguei para tal coordenadora. Ela atendeu de primeira, como se estivesse esperando. E só disse, faz tudo conforme a etiqueta, não precisa fazer perguntas, é só uma noite. Aquilo bateu de um jeito diferente. Eu desliguei e pensei, eu não tô num plantão,
Eu entrei em alguma coisa. Continuei a noite fingindo calma. Às 3h30, a senhora nova começou a se agitar. Tentava falar algo, mas a voz não saía. Ela apontava para o pescoço, como se tivesse dor ou dificuldade de engolir. Fui pegar a medicação de urgência. Estava numa caixinha separada, com letras coladas com fita isolante. Quando abri, percebi que era o mesmo sedativo da primeira paciente, só que com outro rótulo por cima, rótulo falso. A essa altura, o auxiliar já tinha sumido da casa. A senhora ficou em estado semi-acordado até umas 4h30. Depois, adormeceu, mas aquele olhar eu nunca mais esqueci. E o pior ainda viria. Quando o sol começou a nascer, fui me preparar para entregar o plantão. Mas ao tentar abrir o portão, ele estava trancado por fora, cadeado de novo, sem chave. Eu rodei a casa, tentei sair pelos fundos, nada. Às 6h em ponto, a mesma coordenadora apareceu, de batom novo e óculos escuros. Entrou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Me entregou um envelope com o pagamento em dinheiro e disse: "Tá vendo como foi tranquilo? É só saber se comportar. Quer voltar semana que vem?" Eu disse que sim. Mas assim que pisei no asfalto, no trecho com sinal de celular, eu bloqueei aquele número e nunca mais respondi nada. Na segunda-feira seguinte, tentei anotar o endereço para denunciar. Mas aí veio o detalhe que nunca vai sair da minha cabeça. A casa já não estava mais lá. Voltei no endereço exato 2 dias depois. Era segunda-feira, umas 3h. Eu queria fazer as fotos da fachada, pegar o nome da rua com certeza, para abrir um protocolo de denúncia, nem que fosse anônima. Mas quando cheguei lá, era só mato. Mato e um terreno vazio, com marcas de pneu recentes e umas telhas quebradas no canto. Como se alguém tivesse desmontado tudo às pressas. A cerca ainda estava lá, mas o portão já não era o mesmo. E na entrada tinha uma placa torta, escrito "Aluga-se", com um número de telefone. Desligado. Eu entrei no carro e fiquei parado por uns 5 minutos, com o motor desligado, ouvindo o som da mata. A sensação era de que aquilo nunca tinha existido. Nem ambulância, nem paciente, nem plantão. Mas eu ainda tinha as fotos. Não muitas, porque eu tirei as escondidas. Mas o suficiente para provar que estive lá. Uma das imagens mostra a bancada onde estavam os medicamentos, com uma ampola na mão e o número do lote parcialmente visível. Pensei em enviar para o CRM, ou para o Corém, ou até para a imprensa, mas aí parei. Porque eu também pensei, se isso que aconteceu comigo é parte de uma operação maior, quem garante que denunciar seria seguro? Se a casa sumiu, se o número da coordenadora virou inexistente, se nem ficha de paciente havia, quem ia acreditar em mim? E pior ainda, quem ia me proteger? Passei as semanas seguintes com o celular no silencioso. Dormia com ele embaixo do travesseiro. Cheguei a mudar o trajeto que eu fazia para casa. Não contava o que tinha acontecido nem para minha esposa. Na verdade, até agora, eu nunca contei isso para ninguém. Hoje em dia, eu ainda trabalho na área da saúde, mas só aceito plantões em hospitais onde conheço alguém da equipe fixa e evito qualquer unidade que não tenha sistema digitalizado ou vigilância por câmera. A verdade é que o que eu vi naquela noite me quebrou num lugar que não cicatriza. Não foi só o uso de medicação proibida, nem só a falta de estrutura ou o modo como os pacientes estavam dopados. Foi o fato de estar todo mundo agindo como se aquilo fosse normal. Como se esconder tatuagem com maquiagem, como se entregar pacientes sem nome, como se lacrar uma caixa de seringas sem origem fosse parte do processo. E o pior é que eu entrei, eu apliquei, eu anotei no papel, baixei a cabeça e fingi que estava tudo certo. Porque naquele lugar, naquele momento, eu entendi uma coisa que me deu calafrio. Se eu tivesse feito qualquer movimento errado, se eu tivesse questionado em voz alta, eu não teria saído. Quando a coordenadora me olhou naquela manhã e disse, com aquele sorriso que não mexia os olhos,
Viu como foi tranquilo? É só saber se comportar. Eu entendi que ela não estava me tranquilizando. Ela estava me avisando. Era isso ou não sair dali. E foi por isso que eu fiquei quieto. O tempo passou. Eu tentei esquecer. Mas a imagem daquela mulher na maca, o braço com hematoma, a tatuagem mal escondida, o olhar perdido, ela aparece para mim às vezes, do nada. E quando aparece, eu penso, será que ela ainda está viva? Será que era alguém desaparecido? Será que alguém da família procurou por ela e nunca teve resposta? Talvez ela nem esteja mais entre nós. E se for isso, a pior parte é saber que eu ajudei, mesmo sem querer, porque fiquei quieto e porque deixei. Esse foi um relato enviado para o canal Diário de Terror. Se você trabalha na área da saúde e já passou por algo parecido, ou ainda carrega algo que nunca teve coragem de contar, esse espaço é seu também. A gente dá voz para quem viu o que não devia e sobreviveu para contar. Se essa história te arrepiou ou te deixou pensando, se inscreve no canal, aperta o botão, ativa o sininho e fica com a gente. Tem muita coisa que ainda precisa ser contada. Eu já tratei paciente que arrancou os próprios cabelos e depois tentou engolir. Já fui chamada às pressas porque um rapaz de 30 anos estava convencido de que tinha uma câmera escondida no olho esquerdo. Já precisei conter uma adolescente que falava com uma versão adulta dela mesma, como se houvesse duas pessoas dividindo o corpo. Ou seja, eu achava que sabia até onde a mente humana podia ir. Era uma madrugada abafada de sábado, do tipo que o ar-condicionado do bloco fechado não dava conta. Eu estava no meu plantão no hospital psiquiátrico, um dos mais caros de São Paulo, diga-se de passagem, quando recebi uma notificação no sistema interno, transferência de emergência vinda de um hospital parceiro. Um homem, 30 e poucos anos, quadro de delírio não especificado, recusando medicação, sem documentação, nenhuma agressividade relatada, mas havia um alerta. Internação compulsória em observação intensiva. Esses casos costumam ser difíceis, mas eu já lidei com muito pior. O que me chamou a atenção, no entanto, foi o que apareceu na ficha como justificativa para o isolamento. Paciente diz que já conhece a médica de antes. Afirma que só vai falar com ela. Recusa identificar-se. Alega que ela sabe quem ele é. E foi assim que começou. Eu desci para o setor de contenção e pedi para ver a câmera do monitor antes de entrar na sala. Ele estava sentado, tranquilo. As mãos repousavam sobre os joelhos, as costas eretas, a cabeça levemente inclinada para frente. Não tremia, não falava sozinho, não tinha nenhum dos sinais clássicos que eu esperava. Parecia em paz. Na hora, achei que era só manipulação. Já vi muita gente fazer isso. A mente humana é esperta, mesmo quando está em colapso. Entrei. Ele me olhou direto, sem qualquer hesitação, e aí ele disse, com a voz baixa, como se estivesse me reconhecendo num restaurante vazio: "Você demorou para aceitar que sou eu." Aquela frase. Eu lembro até hoje, mas mais do que as palavras, o jeito. Ele não estava tentando me assustar. Não sorria, nem encarava de forma agressiva. Ele falava como quem lamentava um reencontro tardio, como se me conhecesse mesmo. Eu me apresentei, claro, como sempre faço, e pedi que ele dissesse o nome completo para iniciar o prontuário. Ele respondeu: "Você sabe meu nome, você só não quer lembrar." Foi ali que começou a primeira rachadura. Poderia ter sido apenas delírio, um discurso repetido de alguém confuso. Mas havia um detalhe. Ele usava uma palavra que ninguém mais usava para se referir a mim: Anita. Não doutora Ana Beatriz, não senhora. Apenas Anita. Um apelido que eu só ouvia do meu avô e que nunca mencionei no hospital. Nunca. Ignorei, segui com a abordagem padrão. Mas nas sessões seguintes, ele continuou:
com a mesma calma, sem impor, sem levantar a voz, só narrando, aparentemente sobre ele. Mas os detalhes batiam com eventos que eram meus. Falava de uma casa azul no interior de São Paulo, com escadas de cimento que eu ralei o joelho aos 8 anos. Falava de um cachorro que nunca voltou do mato. Falava de uma época que eu usava um colar com uma pedra verde, que perdi em 2002. Até aí dava para justificar. Poderia ter sido alguém que me conheceu no passado ou que teve acesso a arquivos pessoais. Mas ninguém sabia do que ele contou na terceira sessão. Ele descreveu um certo mês da minha vida em que eu morei num pequeno estúdio em Campinas. Um período complicado que nem minha mãe soube direito. Ele disse que a parede da direita vivia com infiltração, mas você preferia deixar assim para não falar com o síndico. Na quarta sessão, ele contou o que me quebrou por dentro. A gente chorou junto naquele domingo, lembra? Quando você colocou a mão no próprio ventre e disse que preferia que ninguém soubesse. Não houve um som naquela sala, nem o das câmeras. Meu coração congelou. Não tinha como ele saber daquilo. Eu passei semanas sozinha, sem contar nem pro pai, sem escrever. Eu quase apaguei da memória, como quem fecha um armário trancado e joga a chave fora. E ele? Ele descreveu o cobertor, a cor da meia que eu usava. E a frase que eu falei em voz alta no escuro. Se alguém soubesse disso, não me reconheceria mais. Eu pedi para sair da sala. Me sentei no corredor, com a sensação de que meu próprio passado tinha sido escaneado, revisto, expurgado. Fui ao sistema interno e revisei todo o histórico dele. Nenhum dado oficial, nenhum parente, nenhum contato, nenhum documento com foto. Só a anotação. Identidade recusada pelo paciente. Decidi interromper as sessões, até reorganizar minha própria lógica. Mas aí ele me mandou um bilhete. Na madrugada seguinte, o enfermeiro encontrou um papel dobrado deixado sobre a minha mesa. Não havia câmera mostrando como aquilo chegou lá. No papel, escrito com letra firme, estava: "Só queria saber se você ainda é você, ou se já fui eu também." E logo abaixo: "Lembra da cicatriz no seu pé esquerdo? Foi quando a gente caiu do balanço." Meu sangue gelou. A cicatriz. Ela realmente está lá, quase imperceptível. Mas o que me destruiu foi que eu nunca caí do balanço com ninguém. Ou, ao menos, eu pensava que não. Na madrugada seguinte, ele não foi encontrado na ala. Nenhum registro de saída. Nenhum chamado de segurança. Apenas a cama feita e o jaleco dobrado sobre o colchão. Meu jaleco, com meu nome bordado. E um último bilhete no bolso. "Você precisa lembrar antes que eu esqueça." Quando cheguei no carro, olhei para o retrovisor enquanto ligava o motor. E ali, na base do meu pé esquerdo, havia um arranhão fino e fresco. Exatamente onde fica a cicatriz. Eu dormi dentro do carro aquela noite. Estava com medo de voltar para casa. Medo de olhar para os meus próprios álbuns antigos. Medo de abrir as gavetas onde guardo meus diários da faculdade. Medo de encontrar mais sinais de que ele, ou eu, tinha razão. Tentei racionalizar como sempre fiz. Pensei em alguma falha de segurança, em possível vazamento de dados, acesso indevido. Mas eu nunca coloquei minha vida pessoal nos sistemas do hospital. Eu sou metódica. Tenho controle sobre minha própria história. Ou achava que tinha. No dia seguinte, entrei com pedido formal para afastamento. Usei um argumento técnico. Preciso revisar minha atuação clínica com pacientes com distorção identitária. Foi aceito de imediato. Afinal, são anos de serviço sem nenhum incidente. Mas o que eu não escrevi no pedido foi o real motivo do afastamento. Eu não estava mais confiante de que o que aconteceu foi delírio dele. Comecei a fazer o que eu sempre critiquei em pacientes em surto: buscar sinais no dia a dia, tentar achar sentido no que era só vida. Mas os detalhes começaram a aparecer.
em lugares onde não deveriam. A primeira coisa foi a carta, um envelope deixado dentro da minha bolsa, lacrado, sem remetente, sem nada. Dentro dele uma única folha, com um trecho da minha monografia da graduação. Um parágrafo que eu mesma deletei do texto final. Nunca publiquei, nunca compartilhei. O conteúdo falava sobre identidade reversível em transtornos dissociativos. A frase final da folha era: a verdade pode se manifestar como sintoma e ser ignorada por parecer delírio. Não consegui comer naquele dia. Fui para casa, deitei no sofá e deixei a TV ligada só para ter algum som que não viesse da minha cabeça. Mas mesmo assim, no meio da madrugada, acordei com uma lembrança. Era um som de corda de balanço. Fui até a janela no escuro mesmo, sem acender nada. O jardim do prédio estava vazio, mas a corda do balanço balançava sozinha. Não, eu não estou dizendo que era o espírito dele, nem nada assim. Eu sei que o vento pode fazer isso, mas não estava ventando. Aquilo me deixou trêmula. Voltei para dentro e sentei no chão do banheiro. Senti um calor subindo pelo corpo, como se o passado estivesse prestes a explodir de dentro. Eu não sou uma pessoa espiritualizada, não acredito em reencarnação. Mas naquele momento, a única coisa que eu pensava era: e se ele for uma parte minha? Uma parte que eu expulsei, que eu neguei, que sobreviveu de algum jeito? Nos dias seguintes, minha rotina virou um jogo de negação. Eu saía de casa, fingia que estava tudo normal, mas evitava espelhos, evitava me olhar por tempo demais, evitava ver meus próprios olhos, porque no fundo eu achava que podia não ser só eu ali. Até que, exatamente 2 semanas depois do desaparecimento dele, recebi uma encomenda no consultório particular que eu mantinha no Paraíso, em São Paulo. A secretária me entregou, dizendo que era de um entregador comum, nada de estranho. Abri. Era um caderno antigo, amarelado, com a capa gasta, um diário. Meu diário. Mas não era meu, não aquele. A letra era parecida com a minha, mas não era. As datas batiam com períodos da minha vida, só que o ponto de vista dos textos era de alguém observando eu viver. Hoje, ela decidiu contar tudo para ninguém. Hoje, ela enterrou mais um pedaço de si na cabeça dos outros. Ela acha que foi esquecida, mas sou eu quem guarda. Ela acha que foi única, mas eu também me vi naquele dia. Ela está começando a lembrar. Preciso ir antes que ela me veja por inteiro. Fechei o caderno com tanta força que minhas unhas machucaram a palma da mão. Na última página, tinha uma fotografia. Era uma foto minha, sentada num balanço. Ao lado, uma criança borrada. A imagem tremida, distorcida, mas dava para ver que era alguém do meu lado. E um detalhe que ninguém notaria, mas eu sim. No meu pé esquerdo, o mesmo arranhão. Exatamente igual ao que apareceu no espelho do carro. Eu queria destruir aquilo, mas não consegui. Guardei, escondi, nunca contei para ninguém, nem para colegas, nem para terapeuta, até hoje, porque depois daquilo eu abandonei de vez a psiquiatria. Não consegui mais confiar na minha capacidade de diagnóstico. Não consegui mais olhar para o rosto de um paciente e acreditar que eu sabia quem ele era. Porque e se alguém ali soubesse demais sobre mim? Se ele voltasse? Ou pior, se ele ainda estiver comigo? Às vezes, eu acordo com frases na cabeça que não são minhas, palavras que eu não uso, sensações que eu nunca vivi, mas que aparecem como memórias. Como se alguém estivesse lembrando de mim, de dentro. A última frase que ele disse antes de desaparecer ficou ecoando. Quando a câmera gravou o som da madrugada, um trecho captado por engano, num áudio de vigilância. Eu ouvi e nunca mais esqueci. Ele disse: ela esqueceu que fomos o mesmo corpo, mas eu ainda me lembro. E eu comecei a lembrar também.
Eu não tô gravando esse áudio para ninguém sentir pena, nem para contar desgraça no plantão, porque quem trabalha em hospital já tem desgraça até demais. Eu só tô contando porque até hoje ninguém me explicou. E olha que eu procurei. Trabalho como ortopedista há quase 15 anos. Já vi perna partida em 3, fratura exposta, criança caída de sacada, senhor com o osso virado para dentro. Tudo. Teve uma época que eu sonhava com raio-x, literalmente. Aqueles traços brancos, as linhas limpas dos cortes. Estava acostumado, mas teve um caso que me tirou esse costume. Foi numa madrugada de segunda, litoral de São Paulo. Hospital geral com plantão cheio de entrada por trauma. Chuva desde o fim da tarde, pista molhada, laje escorregando. Normal para a época do ano. Às 02h42, entrou um rapaz de 29 anos. Queda de telhado. Caiu de uma altura razoável, mas estava consciente, estável. Só uma fratura no fêmur esquerdo. Traço limpo. Radiografia fácil de interpretar, do tipo que a gente resolve em uma cirurgia só. O nome dele era Robson. Lembro porque, quando ele chegou, fez piada com a maca, perguntou se ia sair dali com perna de ferro. O tipo de paciente que coopera, sabe? Sem frescura. Aceitou o procedimento, fez os exames de praxe, assinou o termo. Às 7 da manhã, levei para a cirurgia. Equipe enxuta, mas tudo correu bem. Fixação com haste intramedular, procedimento padrão. A perna ficou reta, alinhada, bonita. Demos analgésico, antibiótico e subimos ele para o quarto 408, enfermaria ortopédica do 4º andar. No primeiro dia, recuperação perfeita. Vitals estáveis, sem febre, sem queixa. Quando fiz a visita às 8 da noite, ele até brincou que achava que ia doer mais. Não tinha nem hematoma fora do normal. Foi aí que começou. Na madrugada de terça, a enfermagem me ligou umas 3 da manhã. O Robson tinha gritado. Não era uma dorzinha pós-operatória, era grito mesmo. A perna estava inchada e ele dizia que sentiu um estalo seco. A princípio, achei que podia ser alguma tração mal posicionada ou até um espasmo involuntário. Só que a radiografia mostrou outra fratura, no mesmo fêmur, um pouco acima da fixação. Mas o que me travou foi o traço, diferente, completamente fora da área manipulada. Tinha aspecto de fratura nova, como se ele tivesse batido de novo. Mas ele não saiu da cama. A perna estava imobilizada. Reuni a equipe de novo. Ninguém entendeu. Mas seguimos o protocolo. Nova cirurgia, reforço com placas adicionais, revisão completa. Dessa vez, até o anestesista comentou que era como se o osso tivesse ficado poroso. Não tinha explicação clínica, mas a gente seguiu com o plano. Fixação dupla. Descemos ele para recuperação e depois de volta para o 408. Só que na noite seguinte, mesma história. Grito, dor aguda e o que parecia impossível, nova fratura. Só que agora na tíbia, abaixo do joelho, mesmo lado, mesma perna. E ele não se mexia. A perna estava presa. O colchão nem tinha marca de torção. A câmera do corredor mostrava o quarto fechado o tempo inteiro. Nenhum profissional relatou manuseio incorreto. Nesse ponto, eu comecei a me sentir mal. Porque a gente não gosta de dizer que não sabe. Médico não admite falha assim tão fácil. A gente tenta justificar densidade óssea, doença rara, reação pós-operatória, sei lá. Mas a verdade é que estava tudo errado. Na quarta-feira, sugeri que deixassem uma câmera voltada só para o leito. Não pela segurança dele, mas para tentar entender o que estava acontecendo. Era uma câmera antiga, usada quando o hospital tinha surto de queda em pacientes com demência. Instalaram perto da cabeceira, com foco no membro inferior esquerdo. Eu pedi para me avisarem de qualquer movimentação fora do padrão. Às 3h17 da manhã, ele gritou de novo. Dessa vez, eu fui correndo para o hospital.
Quando cheguei, o técnico já tinha puxado as imagens. Me chamou na sala da TI e só falou: "O senhor precisa ver isso." Na tela, dava para ver o Robson dormindo. Ele respirava fundo, mexia a cabeça de leve, a perna imobilizada, presa na tala, quieta. Até que a perna se moveu, mas não como alguém tentando levantar. Ela se contorceu, sozinha. O osso cedeu. A fratura aconteceu ao vivo, diante da câmera, sem contato, sem manipulação. Só um estalo. A tala se expandiu e o tecido da perna vibrou, como se tivesse uma força ali dentro, quebrando de dentro para fora. Eu fiquei olhando para o vídeo por uns 2 minutos, sem falar nada. Não porque achei que era sobrenatural. Não. É porque eu percebi que nada do que a gente fez resolveu. Nada impediu que aquilo continuasse. A gente pode abrir, rasgar, parafusar, costurar, e mesmo assim o osso decide quebrar de novo, como se tivesse vontade própria. Eu ainda tentei levar isso para frente. Peguei as imagens, imprimi os laudos, redigi um parecer técnico com todos os horários, protocolos e dados. Submeti à direção. Achei que iam abrir um comitê de revisão, chamar especialistas. Mas no dia seguinte, sumiram com tudo. Disseram que a câmera estava com defeito, que a gravação não constava mais no sistema. Classificaram como complicação rara e transferiram o Robson. Não informaram para onde. O leito 408 ficou vazio por 3 semanas depois disso, e ninguém comentou mais o assunto. Eu não sei se aquilo foi falha médica, não sei se foi algum tipo de doença que nenhum de nós conhecia, mas sei o que vi. E tem uma coisa que não saiu da minha cabeça desde então. A expressão dele na última vez que me viu, quando entrei no quarto e falei: "A gente vai resolver." Ele só olhou para mim e falou: "Acho que essa perna não quer mais ficar comigo." Eu devia ter escutado quando ele disse aquilo. Na hora, achei que fosse só desabafo de paciente cansado. Mas aquele jeito que ele falou, não parecia que era dele. Parecia que ele só estava repetindo alguma coisa que já tinha pensado 1000 vezes, ou que tinha ouvido, sei lá. Não vou mentir. Comecei a ficar com medo de entrar naquele quarto. Na manhã seguinte, quando fui passar o caso para o diretor clínico, levei tudo impresso. Raio-X, data, protocolo, evolução pós-cirúrgica, tudo. Só que antes de eu entregar os papéis, ele já veio com a resposta pronta. Acompanha como complicação rara. Não há mais necessidade de manter o paciente no andar. Foi isso. Frio, rápido, e ficou subentendido que era melhor encerrar por ali. Eu ainda tentei argumentar, disse que tínhamos filmagem, que dava para ver a fratura acontecendo sem movimentação externa. Mas ele só perguntou: "Você vai mesmo registrar isso em ata?" Na linguagem de hospital, isso não é uma pergunta, é um aviso. O Robson foi transferido na mesma tarde. Ninguém da ortopedia assinou a transferência. Só apareceu uma ambulância com ordem de remoção. Diziam que era para a reabilitação mais próxima da família. Mas o prontuário ficou lacrado, sem direito à consulta posterior. Nunca mais soube para onde ele foi. Nos dias que seguiram, o clima no hospital ficou estranho. Teve técnica de enfermagem que pediu para não atender mais no quarto 408. Um dos fisioterapeutas, que era bem cético, chegou a dizer que se recusava a manipular paciente que se quebrava dormindo. As pessoas fingiam que era piada, mas dava para ver que ninguém queria mais subir à noite naquele andar. Eu tentei deixar para lá. Continuei operando, atendendo, seguindo o protocolo. Mas de vez em quando vinha um paciente novo e eu começava a observar a perna dele mais do que devia. Imaginava: será que esse também vai quebrar? Será que o osso vai desobedecer? A pior parte foi quando, meses depois, chamei um colega de fora, que trabalha com medicina legal, para dar uma olhada nos exames do Robson. Mostrei os raios-x sem dizer nada do que aconteceu.
Deixei ele ver tudo e só perguntei: "Você acha que isso aqui é possível?" Ele olhou as imagens por uns 5 minutos. Depois só falou: "Esses traços não parecem fratura por trauma. Parece trinca por pressão interna. Mas isso não existe em osso vivo." Eu não respondi. Porque existe. Eu vi acontecer. A gravação da câmera sumiu, mas eu lembro do estalo, do jeito que a tala cedeu, da pele se tensionando, como se o corpo tivesse uma força própria, autônoma. E o pior, uma força que escolhia o momento certo. Sempre de madrugada, sempre do lado esquerdo, sempre no silêncio do quarto. Desde então, eu comecei a anotar coisas que ninguém pediu. Mantenho um caderno pessoal, escondido, com descrições dos casos estranhos que passam pelas minhas mãos. Não é paranoia, é vigilância. Porque depois daquele dia, eu entendi que tem coisa que o corpo faz, que a gente não foi treinado para aceitar. A gente aprende a reconstruir, a alinhar, a consertar. Mas ninguém ensina o que fazer. Quando o próprio osso quer se destruir. Eu não sei se o Robson sobreviveu. Não sei se ainda está em algum hospital, quebrando em silêncio, esperando outro médico refazer tudo de novo. Mas sei que eu fiz minha parte. Eu segui o protocolo. Eu fixei cada fragmento com precisão. Eu vi com os meus próprios olhos. E mesmo assim, a perna quebrou sozinha. E o que o hospital fez? Apagou tudo. Finalizaram como complicação rara. Encerraram o caso. Só que tem uma coisa que ninguém ali vai conseguir esconder de mim. O osso que quebra sem motivo não é o problema, é o aviso. Fiz tudo o que podia, só que tem coisa que o osso mostra e o hospital finge que não vê. Eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada quando a cadeira da estação 2 acendeu sozinha, sem ninguém logado e com um exame novo em processamento. Era pouco depois das 2 da manhã. Aqui no hospital, o setor de imagem fica no subsolo. Não é poético, é só mal pensado mesmo. Fica isolado da emergência, com acesso por elevador e uma escada técnica. À noite, só fica eu. Um segurança no corredor. E mais ninguém. Se precisar chamar alguém da enfermagem, demora. Do centro cirúrgico, então, nem se fala. O silêncio aqui embaixo tem peso. A luz do monitor faz sombra na parede, de tão escuro que é. Eu trabalho com imagem há 16 anos. Quando comecei, os sistemas ainda engasgavam. O PAX caía direto. Tinha que ligar para pedir confirmação de pedido. Anotava coisa no papel. Hoje tudo é automático. Pedido entra via sistema interno, vinculado ao leito, ao médico, e já sobe com o protocolo de exame. Eu só preparo, escaneio e envio de volta para o prontuário. Naquela madrugada entrou um pedido de tomografia abdominal com contraste. Nome, leito, número de internação, tudo normal. Era um paciente de 52 anos, segundo o pedido, internado com dores abdominais e histórico de cirurgia gastrointestinal. O nome me soou familiar, mas não dei bola. Tem nome que volta mesmo, é comum, e eu nunca decorei ficha. Não é função minha. Preparei a sala, ajustei os parâmetros. Quando fui buscar o paciente no leito indicado, 302A, ele já estava na maca. Pronto. Dormindo, talvez sedado. Nada anormal, se vier direto da enfermagem com protocolo de contraste. Fiz o exame completo. Ele não falou nada, não se mexeu. Não era o primeiro paciente calado que eu atendia. Escaneamento rápido, 3 passagens. Tudo limpo, preciso, sem ruído, sem artefato. Quando terminei, deixei o paciente na maca da sala de repouso e fui exportar as imagens. Foi aí que começou o que eu ainda não consigo explicar. A ficha tinha sumido. O pedido já não estava na fila do sistema. Dei F5, reiniciei o console. Nada. A busca pelo nome não retornava nenhum paciente internado, nem na ala clínica, nem na cirúrgica. Abri o prontuário eletrônico por fora, manualmente. Resultado: paciente não encontrado. Voltei até a maca. Vazia. Pensei:
Deixaram ele voltar com algum auxiliar. Mas ninguém passa por mim sem eu ver. O acesso tem câmera e eu consigo escutar as portas abrindo do meu posto. E ali, nada. Respirei fundo, sentei e pela primeira vez em muito tempo senti a mão tremendo. Não de medo, mas de erro. E erro para mim é quase pecado. Radiologia é exata. Se tem um pixel errado, alguém sai prejudicado. Abri o HD externo. Eu tenho esse hábito, uma rotina antiga que mantive. Salvo uma cópia local dos exames antes de enviar para o PACS. É uma forma de segurança, coisa de quem viu muito sistema falhar. Abri o arquivo de ICOM, entrei nos metadados da imagem, e aí eu gelei. A imagem mostrava marcas de costelas antigas, fraturadas e calcificadas. 3 cortes cirúrgicos bem fechados, com marcas metálicas. E uma lâmina. Era visível, ali, no abdômen, como se alguém tivesse esquecido um objeto dentro do corpo. Só que a data de aquisição do exame não era daquela madrugada, era de 9 anos atrás. Mesmo nome, mesmo hospital, mesmo tipo de exame, mesmo padrão de cicatrizes, mesmo objeto metálico. O sistema acusava que aquilo tinha sido escaneado em 2015. E ainda assim, eu vi o exame acontecer. Eu fiz ele, com os próprios olhos, ali, naquela madrugada. E nesse ponto, eu ainda achava que estava diante de uma falha bizarra, um erro de arquivo, um backup antigo mal referenciado, até eu buscar no sistema central e descobrir que aquele homem não só tinha sido atendido ali mesmo no hospital em 2015, como também tinha morrido aqui. Foi depois de complicações de uma cirurgia abdominal mal sucedida. O registro da época dizia que ele ficou quase um mês internado. Foi operado 2 vezes e acabou não resistindo na segunda. O objeto metálico que aparecia nas imagens tinha sido justamente o erro. Um instrumento pequeno deixado dentro do abdômen que causou uma inflamação generalizada. E foi isso que tirou a vida dele. O nome dele era Mauro. E tudo batia. A idade, o histórico, até o número de leito usado naquela época, 302A. Eu desliguei o monitor, mas continuei olhando para a tela preta como se ela fosse continuar contando. Não era só um bug, era uma sequência de dados que não mentia. A data da tomografia estava ali. O arquivo tinha sido salvo por mim. O exame tinha sido feito naquela madrugada. O contraste foi consumido. O aparelho acusou presença corporal. O software não erra isso. E ainda assim, o paciente não existia mais. Nem antes, nem agora. Na tentativa de me acalmar, liguei para o suporte da TI. Expliquei só a parte técnica, que um exame tinha entrado no sistema e desaparecido, e que eu queria saber se o PACS estava instável. O técnico do outro lado, que também estava de plantão, pediu o código do pedido. Eu não tinha mais. Dei o horário e a estação. Ele procurou por 15 minutos. Resposta: não teve exame nesse intervalo, nem pedido feito por nenhum médico, 0 protocolo gerado, nenhuma movimentação no 302A nas últimas 48 horas. Aquela maca onde eu tinha deixado o paciente estava no sistema como livre para uso. Desliguei sem comentar o que eu tinha salvo. Aquilo virou meu segredo e meu tormento. Nos dias seguintes, eu voltei para casa como se não tivesse corpo. Fui trabalhar, cumpri escala, atendi outros pacientes. Mas toda vez que abria um novo protocolo, meu olho batia nos metadados. Nome, hora, leito, tudo passou a parecer inseguro. Uma semana depois, por impulso, eu pedi acesso ao acervo de exames antigos. Fui até o setor de arquivamento digital e encontrei o caso do Mauro. Lá estavam as tomografias de 2015. O mesmo ângulo, a mesma lâmina esquecida, o mesmo posicionamento do corpo. A única diferença, a versão que eu fiz naquela madrugada tinha resolução melhor. A tecnologia evoluiu, mas era ele. O que me faz questionar até hoje é: se não foi ele,
Quem foi? Alguém falsificou os dados com perfeição absoluta, mas como alguém acessaria o sistema e geraria um pedido falso com leito, histórico e ainda usaria meu turno para isso? E por quê? E se foi ele mesmo? Como? Eu nunca pensei em nada sobrenatural. Nunca. Mas essa história não tem explicação técnica. E eu sou técnico. Eu sou exato. A margem de erro aqui é zero. Se alguém tentou simular um exame antigo, então foi um golpe muito maior do que eu posso entender. Porque alguém trouxe um corpo, ou uma presença, com todas as marcas do Mauro, e desapareceu com tudo logo depois. Ou pior, talvez tenha sido um teste de alguém, de algum sistema, de alguma inteligência que aprendeu a recriar o que já foi. Tudo o que eu sei é que a cópia do exame ainda está comigo. Nunca mostrei. Nunca compartilhei, mas às vezes eu abro, olho e me forço a lembrar. Aquilo aconteceu. Eu vi. E se amanhã aparecer outro Mauro, com outro erro do passado, eu não sei se eu continuo no plantão, mas sei que vou escanear, porque a máquina mostra o que está lá. O problema é quando o que está lá não devia mais estar. Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas alguma coisa no ambiente parece não aceitar isso? Não sei explicar melhor, mas foi isso que senti naquela noite. E até hoje eu não consigo voltar nem para perto daquele prédio. Não tô contando isso por querer atenção, nem para fazer drama. Tô contando porque talvez alguém precise saber que certas reações não estão nos livros e que tem coisas que o bisturi não dá conta de explicar. Era meu primeiro plantão sozinho no IML, interior do Paraná, cidade com uns 50 mil habitantes. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece e ninguém pergunta muita coisa. O IML fica nos fundos do hospital, um prédio baixo, meio isolado, com cheiro constante de formol e papel velho. A maioria dos médicos antigos dizia que o ideal era receber o corpo já no rigor mortis, porque mexia menos. Eu ria disso. Besteira de veterano cansado. Naquela madrugada de sábado chegou um rapaz, jovem, menos de 30, vítima de um ataque violento, segundo o prontuário. As lesões batiam. Hematomas profundos no rosto, mandíbula com fratura exposta, olhos com derrame interno, traqueia visivelmente esmagada. Era como se alguém tivesse descarregado toda a raiva do mundo nele. O corpo chegou por volta das 2 da manhã. Eu estava sozinho na sala de necropsia. Tranquei a porta como sempre, organizei os instrumentos, registrei tudo com calma. Ainda tinha essa ideia de que manter o controle técnico deixava tudo mais leve. Comecei com os exames externos. Até aí, tudo normal. Mas quando fui iniciar a abertura da cavidade oral, precisei apoiar a mão na cabeça para posicionar o afastador metálico. Foi nesse momento que senti uma pressão. A primeira coisa que pensei foi que tinha colocado a espátula de um jeito errado, talvez num ângulo ruim, que encostou no palato. Mas não, a sensação era ativa. Os dentes se fecharam de leve sobre o metal, como se a boca tivesse reagido, apertado. Parei, tirei a espátula, olhei. Nada. Respirei fundo, conferi a rigidez do corpo, já bem instalada. Nenhum sinal de relaxamento muscular. Recoloquei o afastador com mais cuidado, dessa vez fixando com mais firmeza para manter a boca aberta. E de novo, os dentes deslizaram e fecharam sobre o metal. Um movimento lento, mas deliberado. E dessa vez senti a força. Não foi um reflexo, foi pressão. Meu primeiro impulso foi racionalizar. Espasmo. Algum tipo de contração involuntária residual. Já tinha lido casos, mas com rigidez avançada e com tanta força. Me afastei, tirei as luvas, sequei o rosto suado com o avental, me forcei a pensar.
Segue o protocolo, não viaja. Mas eu já estava tenso. O ambiente parecia mais fechado, como se o ar tivesse engrossado. Voltei. Coloquei os afastadores de novo, dessa vez usando gaze entre os dentes para evitar deslocamento. Mas aí, enquanto ajustava a cabeça, senti algo encostar. Foi como um beliscão na ponta da luva, um toque firme. E quando olhei, tinha uma linha vermelha na base do polegar, como se eu tivesse sido arranhado. Tirei a luva. Era um corte fino, raso, mas preciso, o tipo de marca que só um canino inferior poderia deixar. E foi exatamente onde ele tinha encostado. A garganta começou a fechar. Eu estava sozinho, de verdade. A enfermeira que fez o recebimento já tinha voltado para o hospital. O técnico não estava de plantão. E eu não conseguia mais encostar naquele rosto. Enfaixei a mão, coloquei uma gaze dobrada entre os dentes do corpo e enrolei com mais gaze, prendendo com fita, travado, imóvel. Saí da sala, fui tomar ar lá fora, perto do portão do pátio, onde dava para ver um pouco da rua. Fiquei uns 15 minutos ali, tentando me convencer que tinha exagerado, que era só o nervosismo da primeira noite sozinho. Mas quando voltei, o corpo estava de lado, jogado parcialmente fora da maca, a cabeça virada para mim, a fita frouxa caída no chão e a gaze que eu tinha enfiado na boca, estava cuspida ao lado do pé da mesa de inox. Eu travei na porta. O som do ar-condicionado era a única coisa viva naquele lugar. Não teve vento, não teve movimento meu. A porta estava trancada. Ninguém tinha entrado. A câmera da sala, quebrada desde a semana anterior, foi até pauta da reunião técnica. E eu confirmei isso depois. Mas naquele momento nada fazia sentido. Eu prendi o corpo, deixei estável. Saí, voltei. E ele reagiu. Voltei para a sala como se estivesse atravessando um campo minado. Não olhei diretamente para os olhos. Eles já estavam opacos, mas naquele instante pareciam olhar de volta. Peguei a ficha, anotei só o que era indispensável e saí. Não concluí o laudo. Não segui o protocolo. Só registrei o essencial para liberar o corpo. O resto, eu não quis nem tocar. Fui embora antes do turno virar. Nunca mais voltei para o IML. Dias depois, recebi uma mensagem do técnico responsável pelo setor. Ele só escreveu: aquele corpo, você viu o mesmo que o residente viu em 2014? Ele também dizia que a boca ainda tentava morder. Quando eu li aquela mensagem do técnico, o corpo inteiro travou. Eu já estava em casa fazia 2 dias, tentando esquecer, tentando fingir que tinha sido coisa da minha cabeça, que eu estava cansado, tenso, sem experiência. Mas aquela frase, o mesmo que o residente viu em 2014, ela mudou tudo. Não era só comigo, não era impressão. Aquilo já tinha acontecido antes. Fiquei sentado no sofá, com o celular na mão, por mais de meia hora. Não respondi, nem liguei. E eu nem queria saber mais detalhes, para ser honesto. Porque se eu soubesse, eu não ia conseguir dormir nunca mais. Na semana seguinte, pedi afastamento. Disse que precisava de tempo para questões pessoais. O pessoal da coordenação nem questionou. Talvez já estivessem acostumados com esse tipo de coisa. Só nunca disseram nada, o que só torna tudo ainda pior. E aí, sem querer, conversando com uma médica mais velha que já tinha trabalhado naquele IML, ela comentou de um caso esquisito, anos atrás. Disse que um residente da capital, que passou 1 mês lá durante o estágio obrigatório, saiu no meio do plantão. Sumiu por 3 dias. Foi encontrado num hotel da cidade vizinha, trancado no quarto, sem celular, sem falar com ninguém. Saiu do curso de medicina logo depois. Na época disseram que era estafa, pressão dos estudos. Mas depois do que eu vi, eu sei que não era só isso. O que está naquele prédio não é sobrenatural do tipo que a gente ouve em filme. Não tem vulto, não tem grito, tem reação física, medida em centímetros e gramas, tem contato. E o pior, tem intenção. Porque o que eu senti naquela sala não foi aleatório.
A boca respondeu, não uma, mas 2 vezes. E quando eu prendi, ela cuspiu. Você tem ideia do que é isso? Não é medo do que se vê, é medo do que se sente, do que a mão toca e não devia tocar, do que o corpo devolve quando já era para estar em silêncio. O corte no dedo sumiu em 2 dias, mas eu ainda vejo ele às vezes quando estou lavando as mãos. Como se a pele lembrasse mais do que eu queria. A pior parte é que eu reabri meu caderno de estágio. Anotei tudo naquela madrugada, no intervalo entre a chegada do corpo e o momento em que ele virou. Ali estava escrito, mandíbula, fratura lateral esquerda, dentes inferiores intactos, impressão subjetiva de pressão durante manipulação bucal, espátula metálica deslocada, repetição do movimento 2 vezes, possível contração residual, só que esse possível já não serve mais, porque não foi espasmo, não foi contração involuntária. E quem nunca passou por isso não vai acreditar. Mas quem passou, sabe que tem coisa naquele lugar que responde ao toque, que não aceita ser examinado, que ainda está ali de algum jeito. O que me segura até hoje de enlouquecer por completo é saber que, pelo menos, eu fui embora, que eu não ignorei o que meu corpo sentiu. Tem gente que diz que o pior é ver fantasmas, mas eu acho que o pior é quando o que você tem certeza que está morto ainda tenta morder. E não só uma vez, mas até você ir embora.